Nos episódios anteriores, Jacó foge de Esaú e de seu sobrinho Elifas. Com o seu cajado, realiza um maravilhoso milagre abrindo as águas do rio Jordão e foge de Esaú. Neste episódio, veremos os milagres que acontecem com Jacó na sua trajetória e veremos também quão forte era Jacó. Eu sou Hudson, acomodem-se e vamos para mais uma Lendas dos Judeus. O Dia dos Milagres. A jornada de Jacó para Harã foi um sucesso de milagres. A primeira das 5 que aconteceram por causa dele foi que o sol se pôs enquanto Jacó passava pelo monte de Moriá, embora fosse meio-dia naquele momento. Ele estava seguindo a fonte que aparecia onde quer que os patriarcas fossem ou se estabelecessem. Acompanhou Jacó de Berseba ao monte Moriá uma jornada de 2 dias. Ao chegar ao Monte Santo, o Criador lhe disse: Jacó, tens pão na tua algibeira, e perto está a nascente de água para matares a tua sede. Assim tens comida e bebida, e aqui podes alojar-te à noite. Mas Jacó respondeu: o sol mal passou do 5º estágio de seus 12 dias. Por que eu deveria me deitar para dormir em uma hora tão imprópria? Mas então Jacó percebeu que o sol estava prestes a se pôr, e ele se preparou para preparar sua cama. Era o propósito divino não deixar Jacó passar pelo local do futuro do templo sem parar. Ele deveria ficar lá pelo menos uma noite. Além disso, o Criador desejou aparecer a Jacó, e ele se mostra aos seus fiéis somente à noite. Ao mesmo tempo, Jacó foi salvo da perseguição de Esaú, que teve de desistir por causa da escuridão prematura. Jacó pegou 12 pedras do altar em que seu pai Isaque estava amarrado como sacrifício e disse: foi o propósito do Criador permitir que 12 tribos surgissem, mas elas não foram geradas por Abraão ou Isaque. Se agora essas 12 pedras se unirem em uma única, então saberei com certeza que eu estou destinado a me tornar o pai das 12 tribos. Nesse momento aconteceu o segundo milagre. As 12 pedras se juntaram e formaram uma só, que ele colocou sobre sua cabeça e imediatamente ela se tornou macia e fofa como um travesseiro. Era bom que ele tivesse um sofá confortável. Ele precisava muito de descanso, pois era a primeira noite em 14 anos que não fazia vigília. Durante todos aqueles anos passados na casa de estudos de Eber, ele dedicara as noites ao estudo. No geral, foi uma noite de maravilhas. Ele teve um sonho no qual o curso da história do mundo lhe foi revelado. Em uma escada colocada na terra, cujo topo alcançava o céu, ele viu os 2 anjos que haviam sido enviados a Sodoma. Por 138 anos, eles foram banidos das regiões celestiais, porque traíram sua missão secreta com Ló. Eles haviam acompanhado Jacó desde a casa de seu pai até lá, e agora subiam aos céus. Quando eles chegaram lá, ele os ouviu chamar os outros anjos e dizer: vinde e vede o semblante do piedoso Jacó, cuja semelhança aparece no trono divino, vocês que ansiavam por vê-lo. E então ele viu os anjos descendo do céu para contemplá-lo. Ele também viu os anjos do 4 reinos subindo a escada. O anjo da Babilônia montou 70 voltas, o anjo da Média 52, o da Grécia 180, e o de Edom subiu muito alto, dizendo: eu subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. E Jacó ouviu uma voz protestando: no entanto, serás levado ao inferno, às partes mais profundas da cova. O próprio Criador reprovou Edom, dizendo: ainda que subas no alto como águia, e ainda que teu ninho esteja entre as estrelas, dali te derrubarei. Além disso, o Criador mostrou a Jacó a revelação no Monte Sinai, a transladação de Elias, o templo e sua glória em sua expoliação, a tentativa de Nabucodonosor de queimar os 3 santos filhos na fornalha ardente e o encontro de Daniel com Bel. Neste, o primeiro sonho profético sonhado por Jacó, o Criador lhe fez a promessa de que a terra sobre a qual ele estava deitado seria dada a ele, mas a terra sobre a qual ele se deitou era toda a Palestina que o Criador havia dobrado e colocado sobre ele. E continuou a promessa: tua semente será como o pó da terra. Assim como a terra sobrevive a todas as coisas, teus filhos sobreviverão a todas as nações da terra. Mas como a terra é pisada por todos, assim teus filhos, quando cometerem ofensas, serão pisados pelas nações da terra. E além disso, o Criador prometeu que Jacó se espalharia para o oeste e para o leste, uma promessa maior do que a dada a seus pais Abraão e Isaque, a quem ele havia distribuído uma terra limitada. Jacó era uma posse ilimitada. Deste sonho maravilhoso, Jacó acordou com um sobressalto por causa da visão que teve da destruição do templo. Ele exclamou: quão terrível é este lugar! Não é outro senão a casa do Criador,
onde está a porta do céu pelo qual a oração sobe a ele. Ele pegou a pedra feita das 12 e as erigiu como uma coluna, e derramou óleo sobre ela, que havia fluído do céu para ele, e o Criador afundou esta pedra ungida no abismo, para servir como centro da terra. A mesma pedra, o Eben Shetiá, que forma o centro do santuário, onde está gravado o nome inefável, cujo conhecimento torna o homem senhor da natureza, da vida e da morte. Jacó prostou-se diante de Eben Shetiá e implorou ao Criador que cumprisse a promessa que lhe havia feito, e também orou para que o Todo-Poderoso lhe concedesse sustento honroso. Pois o Todo-Poderoso não havia mencionado pão para comer e roupas para vestir, para que Jacó aprendesse a ter fé no Todo-Poderoso. Então ele jurou dar o dízimo de tudo o que possuía a Iá, se ele apenas concedesse sua petição. Assim Jacó foi o primeiro a fazer um voto sobre si mesmo e também o primeiro a separar o dízimo de sua renda. O Criador havia prometido a ele quase tudo o que é desejável, mas ele temia perder as bênçãos prometidas por causa de sua pecaminosidade, e novamente orou sinceramente para que o Criador o trouxesse de volta à casa de seu pai intacto em corpo, posses e conhecimento, e o guardasse na terra estranha para onde ia, contra a idolatria, uma vida imoral e derramamento de sangue. Terminada a oração, Jacó partiu para Harã, e a terceira maravilha aconteceu. Em um piscar de olhos, ele chegou ao seu destino, a terra saltou do monte Moriá para Harã. Uma maravilha como essas, o Criador executou apenas 4 vezes em todo o curso da história. A primeira coisa que encontrou em Harã foi o poço de onde os habitantes tiravam seu suprimento de água. Embora fosse uma grande cidade, Harã sofria com escassez de água e, portanto, o poço não podia ser usado gratuitamente pelo povo. A permanência de Jacó na cidade produziu uma mudança. Por causa de suas ações meritórias, as fontes de águas foram abençoadas e a cidade teve água suficiente para suas necessidades. Jacó viu várias pessoas perto do poço e as questionou. Meus irmãos, de onde sois? Assim ele se tornou um modelo a ser seguido por todos. Um homem deve ser sociável e se dirigir aos outros como irmãos e amigos, e não esperar que eles os cumprimentem. Cada um deve se esforçar para ser o primeiro a dar a saudação de paz, para que os anjos de paz e compaixão possam vir a seu encontro. Quando ele foi informado de que os espectadores vinham de Harã, ele perguntou sobre o caráter e a vocação de seu tio Labão, e se eles mantinham relações amigáveis com ele. Eles responderam brevemente: existe paz entre nós. Mas se você deseja perguntar mais, aqui vem Raquel, filha de Labão. Com ela você pode aprender tudo o que deseja aprender. Eles sabiam que as mulheres gostam de falar. Jacó achou estranho que tantos estivessem ociosos perto do poço, e ele questionou ainda mais: vocês são diaristas? Vocês não dão água aos seus rebanhos e os deixam se alimentar. Disseram-lhe que estavam esperando até que todos os pastores trouxessem seus rebanhos para lá e juntos rolassem a pedra da boca do poço. Enquanto ele ainda estava falando com eles, Raquel veio com as ovelhas de seu pai, pois Labão não tinha filhos, e uma praga irrompeu pouco antes entre seu gado, restando tão poucas ovelhas que uma donzela como Raquel poderia facilmente cuidar delas. Ora, quando Jacó viu aproximar-se a filha do irmão de sua mãe, ele rolou a grande pedra da boca do poço tão facilmente quanto uma rolha tirada de uma garrafa. A quarta maravilha deste dia é extraordinária. A força de Jacó era igual à força de todos os pastores. Apenas com seus 2 braços, ele realizou o que geralmente requer as forças unidas de um grande grupo de homens. Ele havia sido divinamente dotado dessa força sobrenatural ao deixar a Terra Santa. O Todo-Poderoso fez com que o orvalho da ressurreição caísse sobre ele, e sua força física era tão grande que até mesmo em um combate com um anjo ele foi vitorioso. A quinta e última maravilha do dia foi que a água subiu das profundezas do poço até o topo. Não havia necessidade de retirá-la, e lá permaneceu todos os 20 anos que Jacó morou em Harã.